Esse é um mês em que nós nos debruçamos sobre a palavra de Deus para que possamos ouvir ensinos e palavras e pregações a respeito do ambiente familiar. E quando a gente vai pensar no que falar com a igreja, no meu caso é assim, pelo menos, né? É uma área tão vasta, um ambiente tão necessário, famílias, né? Lidar com as famílias, abordar qual aspecto da família, que tem amplos aspectos da vida familiar. E não há, talvez, assunto entre nós aqui que seja tão necessário como é a relação familiar, porque é onde nós vivemos de verdade, onde nós estamos o tempo todo. Relação com os filhos, relação com a esposa, relação com os pais, com os avós, com os cunhados, né? Família é toda a parentela, né? São parte de nós. Não importa, às vezes, quer dizer, importa sim, né? Eu creio que cada um de nós tem o seu histórico familiar. Cada um de nós tem a sua história de família. Nem todos nós temos o mesmo histórico familiar. Então, cada um tem os seus dramas, as suas alegrias, as suas dificuldades no âmbito familiar. Então, a palavra de Deus tem ensinamento para nos dar em vários amplos, em várias ênfases, em vários lugares, em vários momentos. E eu pensei em pelo menos 3 assuntos para falar com os irmãos, não é, aqui nessa noite, nessa manhã, para essa manhã. E eu fico lamentando, né, por que eu não posso colocar aquele, será que dá para fazer 3 mensagens numa só, e você lembra de outro aspecto, e você vai querer falar sobre tantas coisas necessárias para a nossa vida familiar, né? E eu perguntei para algumas pessoas assim, o que você precisa ouvir para a sua vida familiar? E eu queria falar algumas coisas com você hoje aqui. Espero que seja uma bênção para cada um de nós. Eu vou começar lendo em Gênesis, o capítulo 2. Gênesis 2. Eu vou utilizar o texto aqui do telão, porque eu realmente não sei qual é a versão dessa Bíblia aqui, para a gente não ficar lendo versões diferentes. Gênesis, o capítulo 2, versículo 9 até o versículo 16, tá bom? Gênesis 9, 2, 9 e o 16. O tema da minha palavra, eu não coloquei aqui. Irmão, deixa eu abrir um parênteses aqui para vocês. Pessoa, depois dessa idade que eu estou, vai fazer faculdade. Olha, irmãos, e os professores, eles dão assim, ó, um calhambaço de coisas para você fazer na sua casa. E cada um dá o seu. Então, você chega lá, tem aquela pilha de tarefa que você tem que fazer, e que você olha aquilo ali, e você pensa que aquele negócio é coisa de outro planeta, não é nem do nosso planeta. E você pensa, meu Deus, o que é isso daqui? Aí você tem que ir para o YouTube, ver as aulas, ver os livros, e na hora que você pensa que você está quase entendendo aquele assunto, o cara renova outro assunto, que você fala, pelo amor de Deus, estava indo tão bem, né? Aí o pastor Renato me ligou antes de ontem, e falou, você pode pregar de manhã? Eu disse, posso. Quando eu me dei conta, já era sexta, já era sábado, altas horas da noite de sábado, eu ainda fazendo tarefa, eu me lembrei, meu Deus, eu vou pregar amanhã. E aí eu pensei, meu pai, meu cérebro está cheio de raiz quadrada, não sei o que, de economia. E agora, como é que eu vou fazer para inclinar o meu coração para cá, né? E aí, então, eu abri mão ali dos estudos e fui me inclinar aos textos, à palavra de Deus, relembrar algumas coisas, né, que a gente já estudou ao longo da caminhada. E eu separei aqui, então, o tema, o discípulo na família. O discípulo de Jesus na família é o tema da minha palavra nessa manhã. Nem consegui colocar para vocês aqui no telão, em PowerPoint, como eu sempre gosto de fazer. Os irmãos me perdoem. 2:9. Do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista e boas para alimento, e também a árvore da vida. Eu coloquei esse texto só por causa dessa árvore aí, ó. E ele também colocou no jardim a árvore da vida no meio do jardim,
Olha só, por que que ele falou que no meio do jardim, né? Por que ele não falou, ele colocou a árvore da vida no jardim? Penso que é uma sabedoria bíblica para mostrar assim, não tem como você passar e não ver. Está evidente ali no centro do jardim, no lugar mais importante, no lugar visível, né, que é o centro ali, Deus estabeleceu a árvore da vida no meio do jardim e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Eu não sei se a árvore do conhecimento do bem e do mal está no jardim. Os irmãos aí que é bom em português, depois me ajude para ver se estavam as duas árvores ali no meio do jardim. Versículo 16. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, pode ser o próximo. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. O outro texto que eu quero equilibrar com esse daqui, nós não vamos ler porque nós já lemos, que é Efésios, todo aquele texto que nós lemos. De Efésios, o capítulo 5, do 22 até o capítulo 6, do 1 ao 9, em que Paulo está falando a respeito das nossas relações quase que totais, não vou dizer total, mas quase que total, da família, que é relação entre marido e mulher, relação entre pais e filhos, relação entre patrões e empregados, né? E ele diz que todas essas relações, Paulo está ali norteando, discipulando, ensinando como é que nós devemos viver. Creio que temos falhado, creio que nós damos pouca atenção naquilo que é primordial da nossa vida com Deus, que é entender a missão pela qual nós fomos criados. Se nós entendêssemos e obedecêssemos, se nós compreendêssemos bem para que nós existimos, por que nós fomos criados, e dedicássemos mais esforço, mais obediência, mais atenção na missão da nossa vida, no porquê que nós fomos criados, nós teríamos outro tipo de realidade humana, outro tipo de vida. Então eu acredito que um dos nossos problemas familiares está residindo no fato de que parece que nós não estamos compreendendo bem por que existe família. Porque Deus criou famílias e não indivíduos. Porque Deus não criou pessoas individualizadas. Por que Deus, quando cria a raça, cria dentro do contexto de família? Deus é uma família. Deus é Pai, Filho e o Espírito Santo. E Ele diz que Ele cria o ser humano olhando para si. Ele diz, vamos fazer o homem de acordo com a nossa imagem. Qual é a imagem da Trindade? A imagem de Deus é uma família. É a Trindade. Então, quando Deus cria o homem, cria o ser humano, Ele cria não Adão, como Adão Ferreira da Silva, Eva Fernanda, não sei das quantas, não. Ele cria uma família chamada Adão, que é composto de pessoas. A família humana. E ele termina tudo quando ele cria a família. Quando ele olha para o homem, ele diz que não está pronto. O homem sozinho não está pronto. O ser humano está pronto quando ele cria a Eva. Então Deus estabelece a família e lhes dá, ou Ele coloca uma missão para Adão. É o primeiro ponto que eu queria colocar aqui para vocês, para nós pensarmos aqui nessa manhã. Qual era a missão do casal, daquela família? A primeira missão que eles tinham. A primeira missão que eles tinham está relacionada a essas duas árvores. Não tem pecado, não tem maldade, não tem nada que hoje nós conhecemos como nós conhecemos.
Aquele casal está experimentando uma realidade em que a casa dele é conhecido como jardim. Existe uma relação entre eles que nós ainda não experimentamos. A relação que eles têm com Deus na viração do dia, todos os dias. Eles têm uma relação muito peculiar, que a Bíblia não descreve tanto assim. Só diz que o Senhor os criou e os colocou no jardim, aquele lugar maravilhoso. E diz que ali tem, não sabemos quanto tempo eles ficaram ali, quanto tempo eles viveram no jardim, sem pecado e sem comer da árvore do pecado, quanto tempo eles viveram. O que nós sabemos é que eles tinham a primeira missão da vida deles, escolher sobre qual árvore eles deveriam viver. Então a missão primeira da família, ali Adão e Eva, eles precisavam decidir qual árvore vai ser a experiência de construir história. Sobre qual árvore a história humana iria se desenvolver. E a árvore da vida, se eles iriam comer da árvore da vida e desfrutar de todos os desdobramentos por ter se escolhido a árvore da vida, ou se eles iriam comer da árvore do bem e do mal e usufruir ou ter a sua condição de vida e de história humana dentro desse desdobramento. Como é a vida? Como é a história humana? Como será a história dessa família que vão se proliferar, que vão construir, que vão criar os seus filhos e vão alargar o jardim e vão vir outras pessoas compondo aquela família, filhos e mais filhos e mais filhos, que vão construir suas casas. Como é a vida? Como será a história humana? Vai depender da árvore que eles vão comer. Esta é a primeira missão da família. Como será a história humana? Nós não sabemos o que é a vida humana a partir da árvore da vida. Nós não sabemos como seria a vida humana se o casal estivesse escolhido a árvore certa, a árvore da vida. Nós não sabemos o que é uma vida de família a partir da árvore da vida. Nós não sabemos como é a relação entre pais e filhos perfeitamente, corretamente, como ela deveria ser, porque nós não escolhemos a árvore da vida. Nós não sabemos o que é ser família a partir da árvore da vida. Nós não sabemos o que é construir uma sociedade a partir da árvore da vida, porque nós não escolhemos. Nós não sabemos o que é negociar, como é ser um comerciante, como é que é ser um empresário, como é ser alguém que existe porque comeu de uma árvore que iria produzir desdobramentos na vida, na história humana. Nós sabemos o que é, como vive uma família depois que comeu a árvore do bem e do mal. Nós sabemos o que é uma sociedade construída a partir de uma árvore que foi escolhida, de um projeto de vida onde Deus não é o centro, a vontade de Deus não é o centro. A morte dá os seus tons, as suas regras, a sua lógica. Então, nós construímos uma sociedade a partir da lógica de uma árvore. Nós vivemos como vivemos, nós somos os pais que somos, nós tivemos os pais que tivemos por causa da lógica da árvore que nós comemos. Por isso nós somos assim, por isso que nós vemos na história irmãos matando outro irmão após um culto a Deus. Nós sabemos que nós somos capazes de matar alguém por conta de coisas sagradas. Nós sabemos que nós somos capazes de abusar das pessoas. Nós vemos as histórias de pastores agora que descobriram,
né, tantos casos de pastores, de padres, de sacerdotes, de homens da religião que abusam, que estupram. Nós vemos os filhos sendo desprezados pelos seus pais, jogados nos lixos. Nós vemos mulheres que, quando o seu bebê nasce, aquilo que é tão caro para ela é cometida, ela pode passar por uma situação chamada de pós-parto, depressão pós-parto. Nós sabemos que comer da árvore da morte produz na mulher, após ela parir o seu bebê, ela vai passar por uma experiência tão terrível na vida dela, que vocês devem conhecer casos assim, de mulheres que passaram momentos tão difíceis, de mulheres que foram abandonadas pelos seus maridos no período da sua gravidez, e que ela ficou grávida, e não tinha o seu parceiro, o seu marido do lado, que a espancou, que perdeu seu filho, abortou seu filho por conta de remédios. Nós temos casos de mulheres que abortam, de homens que estupram. Nós sabemos que o mundo foi construído e que nós abusamos dos funcionários, dos colaboradores, das pessoas, e que muitas vezes os trabalhadores também roubam dos seus patrões. Nós sabemos que há corrupção nessa relação de comércio. Então a vida humana está construída, e nós temos guerras, e nós temos doenças, e nós temos morte. Por quê? A raiz está no fato de que nós escolhemos um jeito de construir sociedade, um jeito de ditar qual é a moda, o jeito de vestir, o jeito de estudar, a educação de uma nação, como uma nação se relaciona com outra nação, a partir da lógica da árvore do conhecimento do bem e do mal. Se alguém te perguntar por que o mundo é como ele é, a resposta principal, primordial, é que houve um dia que a humanidade escolheu estabelecer a sua lógica de vida a partir de uma árvore chamada a árvore da vida, a árvore do conhecimento do bem e do mal, que produz morte nas suas relações, que produz estes desdobramentos que nós temos aí. Agora, porque a família escolheu a árvore errada, um jeito errado de se relacionar, as famílias têm uma outra missão, de acordo com Gênesis 3,15. Gênesis 3,15 fala da segunda missão agora que as famílias têm, porque ela escolheu a árvore errada. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Esse descendente te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Só até aí. Tem umas outras versões que diz assim: o descendente da mulher esmagará a tua cabeça e tu ferirás o calcanhar. Pode ficar ali ainda. Ah, você colocou? Outra versão? Ah, beleza, obrigado. Esta esmagará a sua cabeça e você picará o calcanhar da descendência dela. Então, essa versão aí. O que Deus está falando para a serpente é que Deus agora, por causa da desobediência, por causa da escolha errada, porque o homem, na sua primeira missão, falhou, fracassou. Então o mundo agora está sobre essa escuridão, sobre o pretexto da morte, sobre a lógica da morte. Deus então coloca uma missão para a família, é que a mulher vai gerar o Salvador, que a mulher vai gerar alguém que vai pisar na cabeça da serpente. Então no Velho Testamento inteiro a família tem uma missão. Qual é a missão da família no Velho Testamento? A família tem a missão de trazer o Salvador. E você vai ver, queridos irmãos, que Deus está protegendo uma linhagem.
Deus está guardando uma linhagem, de onde virá o Redentor. A família tem a missão de trazer o Salvador. Esta é a missão das famílias no Velho Testamento. Ponto 3, para eu ir para onde eu preciso ir com vocês aqui mesmo, onde vai ser a principal causa da minha palavra nessa manhã. Terceiro ponto, que no Novo Testamento, a família tem a missão de anunciar que o Salvador veio. Família tem a missão de anunciar que o Salvador vem. Então, as famílias do Velho Testamento têm uma missão: trazer o Salvador. Viver, aprender como é essa relação com esse Messias que virá, e ela está anunciando que o Messias virá. Mas agora, no Novo Testamento, nós temos uma outra missão como família, que é anunciar que o Salvador veio. Então entra o nosso texto de Efésios, que parece que o apóstolo Paulo está sentando com uma família. Ali está uma família, o pai, a mãe, os filhos, né, como tem filhos, tem irmãos, relação de irmãos. Eles trabalham, então eles podem ser tanto aqueles que têm servos à sua disposição, trabalhando para eles, como eles podem ser servos de um Senhor para quem eles trabalham. Então o apóstolo Paulo, ou Deus está ali através, o Espírito Santo através do apóstolo Paulo, nos realinhando dentro da realidade em que nós estamos, uma realidade de árvore de morte, nos ensinando como é que nós devemos nos comportar agora que experimentamos de Jesus, que é a árvore da vida, e como deve ser essa família, qual é a missão dessa família para com o mundo, que é demonstrar quem de fato é o Senhor e como nós devemos viver. A família precisa ser alinhada dentro da missão. A família precisa se alinhar à missão como sendo o propósito que deve organizar as nossas escolhas. Queria que você repetisse só para, didaticamente, para você pegar o que eu estou falando aqui. Diz assim, por favor: a missão da família deve organizar o meu projeto de vida. Vamos dizer mais uma vez? A missão da família deve alinhar o meu projeto de vida. Ok? A missão de Deus em Israel, a missão de Deus no Velho Testamento, deve organizar a maneira como eles devem viver. Deus deu leis para eles de como eles devem viver, organizar a sua vida de acordo com a missão. Por que eu digo, para que nós falhamos na introdução, que nós temos um problema de entender qual é a missão da minha família? Qual é a missão? Por que eu vou me casar? Por que um jovem vai casar? Qual é a missão do casamento? Qual é a missão de um casal em relação a Deus? Ele tem uma missão. Deus estabelece uma família para um propósito. E o propósito do Velho Testamento é um, e o nosso é dizer para todo mundo que o Messias veio. E eu preciso organizar a minha vida, toda ela. Minha vida concernente a ser pai, a ser marido, a ser profissional, a ser um pregador, a ser um cidadão. Tudo que envolve o meu ser precisa ser organizado a partir da minha missão. O que parece, irmãos, que nós organizamos a nossa vida não de acordo com a missão. E nós queremos um lar estruturado, um lar organizado, onde esse lar não está sendo organizado, pensado, meditado, a partir da sua missão. Então a gente casa, ou a gente não casa, a gente escolhe uma profissão, a gente escolhe um destino a partir de benefícios que não tem a ver com a missão. A gente vai escolhendo relacionamentos, estabelecendo relacionamentos na vida, de trabalho, profissionalmente, não a partir da missão. A gente vai tendo filhos e ensinando para os nossos filhos como é que eles devem se dar bem na vida, apenas com relação àquilo que todo mundo pensa aí fora, e não em relação à missão. Nós não sentamos com a família e nós não organizamos a nossa família em relação à missão,
e nós vamos dando tiros para tudo quanto é lado, sem saber o que nós devemos fazer como família. E o apóstolo Paulo está aqui realinhando a família para que a família possa se organizar em relação ao seu projeto de vida para com aquilo que eles precisam fazer para Deus. E o apóstolo Paulo está dizendo aqui que toda família precisa estar sob a autoridade de Jesus. Ele começa dizendo, ele fala que Cristo é o cabeça do marido. Cristo, nós não devemos ler a família dizendo, mulheres submetam aos seus maridos. Maridos, amem as suas esposas. Filhos, submetam aos seus pais. Sem ter em vista o primeiro tópico. O que vai organizar os outros tópicos é se existe um cabeça sobre a família. É se existe um senhor sobre a família. E se existe alguém que está em autoridade soberana na família. E ele está dizendo que Deus é o cabeça de Cristo. Cristo é o cabeça do marido. E o marido o cabeça da esposa. E ele vai dizendo como é essa organização. Mas nós reclamamos que os nossos filhos são desobedientes. Nós reclamamos que nossas esposas não são submissas. Nós reclamamos que os nossos maridos não amam as suas esposas. Por quê? Porque está desorganizada a relação com o cabeça. Por que nós temos frustrações no mundo do trabalho? Porque há abuso no mundo dos trabalhos. Porque alguns enriquecem tantos em detrimento da pobreza de tantos. Porque está desorganizada a relação. Não tem comando essa organização familiar. Nós estamos querendo usufruir dos benefícios da árvore da vida, querendo viver a partir da árvore do conhecimento do bem e do mal. Nessa manhã que eu estava aqui, enquanto nós estávamos cantando, com essas letras maravilhosas dos nossos cânticos, eu orava de todo o meu coração, dizendo, ó Deus, tira os venenos dessa árvore da morte de dentro da minha alma, Senhor. Tira esse veneno de dentro de mim. Eu não quero viver a partir da árvore do conhecimento do bem e do mal. Eu quero viver a partir da árvore da vida. Mas, irmãos, isso aí é um milagre. Porque nós sabemos, nós fomos picados pelo mal. E você e eu temos uma tendência rebelde dentro de nós. Nós não queremos amar a esposa como Cristo amou a igreja. Nós não queremos submeter a ninguém. Nós não queremos submeter a pai. A gente não quer criar os filhos do jeito que Deus manda. A gente quer fazer do nosso jeito, como Adão nos ensinou. Mas chega o apóstolo Paulo e vai organizar a família, dizendo que nós devemos viver em sujeição. E que nós devemos nos alinhar ao projeto de Deus para a família. Por que Paulo está dando esta ordem, esta instrução para a família? Por que o apóstolo Paulo está falando isso? Porque nós naturalmente não amamos. Naturalmente nós não nos importamos com as pessoas. Naturalmente nós não nos submetemos a alguém. Nós precisamos de um cabeça sobre nós. Nós precisamos de uma autoridade para quem nós prestamos conta e para quem nós vivemos. A árvore da morte nos separou de Deus, mas também nos separou uns dos outros. Irmãos, nós temos facilidade de não gostar da pessoa. Basta o jeito que ela falar. Não precisa muita coisa, não. O jeito dela andar te incomoda. O jeito dela cruzar os pés te incomoda. O jeito dela comer te incomoda. O jeito dela dirigir te incomoda. O jeito dela aconselhar alguém, ela te incomoda. Nós temos uma natureza aversa. Essa semana eu cheguei a uma conclusão. Eu falei assim, Senhor, parece que o Senhor me fez do lado avesso. Porque está todo mundo olhando para cá e eu estou olhando para ali. Está todo mundo falando que isso aqui é o certo e eu olho para aquilo ali e eu fico... Parece que eu tenho uma coisa dentro de mim que eu fico fazendo pergunta para quê, por quê, desse jeito mesmo. Parece que tudo eu olho e eu fico vendo assim, será que é assim mesmo? Então nós temos um abismo entre nós. Nós não estamos só separados de Deus, a humanidade, eu falo como humanidade. Só separados de Deus. Nós estamos separados uns dos outros. Nós somos cindidos, irmãos.
Nós estamos rachados até entre nós e nós mesmos. Não foi o que o apóstolo Paulo disse: o que eu quero eu não faço. Mas o que eu detesto, isso eu faço. Nós somos rachados. Tem dia que a gente ama uma coisa e no outro dia a gente odeia. Então, o que o Evangelho está nos fazendo é nos reorganizar. Então, qual é a missão da família? A primeira missão da família, por favor, olha aqui para mim, presta atenção. É fazer você reconciliar. Se você pegar de Gênesis a Apocalipse, você vai ver que nós temos problemas de relação. Nós temos problemas de relação com Deus porque a gente esconde dele, a gente foge dele. Nós temos problemas com nossos cônjuges porque ele disse que essa aqui é a mulher que tu me deste, foi ela que comeu, ela que jogou, ela que aprontou. Nós temos problemas. Nós temos problemas relacional. Eu estava perguntando assim, eu pensei, vou pregar, então eu vou pegar assim uma família modelo na Bíblia para eu falar sobre essa família modelo, para eu falar, irmãos, vamos ser como essa família modelo. Vamos pegar o Adão e Eva, que foi o primeiro casal que Deus criou mesmo, um para o outro, e colocou no jardim, e tinha um relacionamento perfeito ali com ele, quase que perfeito, porque eles não tinham comida ainda da árvore da vida, então faltava isso para ser perfeito. E olha o que foi que aconteceu. E Noé, veja o que aconteceu com Noé. Caim e Abel, veja o que aconteceu com Sara e Abraão. Olha como foi a vida de casamento de Sara e Abraão, de Abraão e Sara. Veja como foi a família de Jacó e Raquel, Rebeca. Veja como foi os filhos de Eli, sacerdote, os filhos de Samuel. Veja como foi Davi, o pior homem da Bíblia para mim. Em termos poxa, Davi, irmãos, Davi foi um homem muito ruim na Bíblia. O que ele fez, eu não vi nenhum homem de Deus fazer. O que aquele homem fez? O que aconteceu na família dele? Estupro. Ele mesmo com as mulheres que ele teve. O jeito que ele fez com os seus... Você olha para a Bíblia, as famílias elas são desconstruídas. Não há uma família em que você possa olhar, deve haver, mas a grosso modo, os heróis bíblicos, as famílias deles, não são tão exemplos assim para nós. Para nos dizer que nós estamos desconstruídos, nós comemos da árvore errada. Nós estamos vivendo do princípio errado. Então precisa de um Salvador, alguém que nos converge de novo, alguém que nos reconcilie de novo. Por isso que para entender a cruz, não há uma outra crucificação, ele colocou a mesa para a gente sentar, para a gente ficar junto no mesmo lugar. Por isso que ele conta história de irmãos se reconciliando, de Jesus falando o tempo todo sobre reconciliação, porque há um abismo entre pai e filho. Filho não entende o pai não entende o filho. Marido não entende a esposa não entende o marido. Nós os utilizamos, nós vamos estabelecendo relacionamentos utilitários, em que a gente utiliza das relações. É um jantar para você negociar, não é um jantar entre amigos, é um jantar de negócios. E nós vamos estabelecendo relações em que eu vou utilizando de você e você vai utilizando de mim. Então a Bíblia está aqui no texto de Paulo falando para nós, para a gente deve amar a esposa, submeter ao marido, respeitar os filhos, obedecer os pais, ter cuidado uns com os outros. A vida fora do jardim, a partir da sua história, é uma história de desastres terríveis. Concluindo, irmãos, caminho da restauração de tudo isso. Caminho da restauração de tudo isso é que existe um jeito de ser gente a partir da árvore da vida. Por favor, mais uma vez, olha aqui para mim, eu sei que muitos estão com sono. Vi uma vez um pastor que chamou o diácono assim, né, ao lado, né, ele estava pregando e os irmãos cochilando, ele chamou o diácono e falou, seu irmão, vai lá acordar os irmãos que está todo mundo dormindo. Aí o diácono falou para ele, vai você que pôs eles para dormir.
Estou pondo os irmãos aqui tudo para dormir, com essa é a minha palavra. Meus queridos, presta atenção. Como nós somos. Eu e você, como nós somos. A tendência... pastor, eu não sou assim. Glória a Deus que você não é assim. Mas na maioria das vezes, como nós somos. Nós queremos resolver um drama de vida, não do jeito dos princípios bíblicos. Você vai casar. Como é que você vai casar? Com quem você vai casar? Você vai casar com quem você se apaixonar. Muitos dos nossos filhos não levam em conta a fé que ele tem. Não levam em conta se ele ama Jesus ou se não ama. Ele só está com vontade de namorar com aquela moça, ele namora. Ele só quer ficar perto dela ou perto dele. E aí ele casa com ela ou com ele, baseado só nos sentimentos e não no projeto de vida. E nós estamos vendo os nossos filhos, e nós estamos vendo os nossos jovens, as pessoas, e daqui a pouco ele casa. Não no Senhor. Não foi a Bíblia que nos ensinou que os nossos filhos devem casar no Senhor? Que nós não devemos ter julgo desigual? Mas na hora das nossas tomadas de decisões na vida, a gente toma decisões na vida não a partir da missão que nós temos, do projeto de vida que nós temos. Nós utilizamos dos mecanismos, da inteligência, da árvore do conhecimento do bem e do mal. Por exemplo, por que você é empresário? Por que você escolheu a profissão que você escolheu? Por que você está nesse ramo? Qual é o projeto que você tem de vida? Construir mais uma casa para você? Reformar sua casa de novo? E construir mais uma outra? E comprar mais um carro? E depois mais uma chácara? E depois mais alguma coisa? Para que você está ganhando dinheiro? Para que você é empresário? Por que você está ensinando seu filho a ser médico, ou engenheiro, ou aquela profissão? Qual é o propósito? Sobre qual lógica? É a lógica da missão? Ou é a lógica apenas que esse mundo ensina, que ser bem-sucedido na vida é conseguir uma educação, é conseguir você ter um trabalho que lhe dê condição de morar na melhor casa possível, ter o melhor carro possível, ter a melhor vida possível. Mas assim pensam todas as pessoas do mundo. Nós temos uma outra e devemos ter uma outra mentalidade. Que apesar de que nós vamos ficar ricos, nós podemos ficar ricos, mas nós não vivemos a partir dessa lógica. Nós estamos na missão de resgatar as pessoas para o reino de Deus. Então nós pensamos a respeito da nossa profissão, nós pensamos a respeito de tomadas de decisão, tendo em vista a missão. Então eu quero ser engenheiro, porque Deus tem filhos que precisam de morar em casas. Eu vou ser odontólogo, porque Deus tem filhos que precisam de tratamento dentário. Eu vou ser médico, porque Deus tem filhos doentes. Eu vou ser pastor porque Deus tem filhos que precisam de gente que arrebanha. Nós precisamos explicar as nossas decisões na missão para a qual nós fomos criados. E não ir criando ídolos para nós, na qual nós servimos Ele. Então, se nós não explicarmos a nossa missão em Cristo, nós falhamos, irmãos, como família. E você vai ver, eu não vou ler, para terminar aqui com os irmãos. Como é que a gente redime tudo isso? Paulo fala assim: mulher, obedeça o seu marido como ao Senhor. Maridos, amem suas mulheres como o Senhor amou. Pais, eduquem os seus filhos no temor do Senhor. Filhos, obedeçam seus pais no Senhor. 2 Coríntios capítulo 6 e 1 Coríntios capítulo 7, 1 e 2 Coríntios, nesses dois capítulos, vão dizer que nós devemos fazer e casar no Senhor. O Senhor é o padrão, o Senhor é o modelo, o Senhor é o motivo, o Senhor é o porquê. Por que eu estou me tornando quem eu estou me tornando? Por que eu estou tomando essa decisão na minha vida? Por causa do Senhor. Que tipo de esposa eu vou ser? Eu vou ser esse tipo de esposa por causa do Senhor. É que eu estava conversando aqui com as irmãs, né? Ensinando as irmãs e vendo ali como é que as irmãs pensam a respeito das coisas. E a irmã falou para mim assim: nós precisamos pensar
Em outras palavras, ela disse assim: nós precisamos pensar a família não a partir da cultura, mas a partir do Evangelho, a partir do Senhor. Como é que eu vou namorar? No Senhor. Tudo é no Senhor. Se o Senhor não for o padrão da nossa vida, quem será? Será você. Será a cultura. Será a tradição da sua família. Será os jargões que você estabeleceu como sendo verdade absolutas para você organizar a sua vida. E não o Senhor. Não pode ser a tradição, mas deve ser o Senhor. Então, nessa manhã, se nós queremos vida familiar ajustada, se nós queremos desfrutar de uma vida como Deus planejou que ela fosse, nós precisamos de nos submeter ao cabeça e permitir que o cabeça determine as relações, determine os motivos, determine os porquês das nossas vidas, porque nós temos uma missão de mostrar para esse mundo que o Salvador veio. A família tem essa missão diante de Deus, de trazer, de levar a consciência para as pessoas de como é a família quando Jesus é o Senhor. Como é a relação de pai e filho quando Jesus é o Senhor. Como é que esposas tratam os maridos quando Jesus é o Senhor da esposa. Como é que o filho trata seu pai quando Jesus é o Senhor da vida dele? Como é que esse homem abre a sua empresa, negocia os seus negócios quando Jesus é o cabeça dele? Como é essa avó segundo o Senhor? Como é essa irmã mais velha segundo o Senhor? A Bíblia diz que as mulheres mais velhas devem ensinar as irmãs mais jovens a não serem maldizentes, nem dadas a muito vinho, mas que sejam sérias e honestas, donas de casas, respeitosas, para ornamento da doutrina de Cristo. Então nós vemos para a igreja, nos convertemos a Jesus, precisamos converter o entendimento. Converter o entendimento. Amém, queridos? Aleluia. Vamos ficar de pé. Glória a Deus. Aleluia. Como seria a vida se nós tivéssemos comido da árvore do conhecimento, se nós tivéssemos comido da árvore da vida? Como seria a nossa existência, nossas agendas, nossos pensamentos? Irmãos, nós precisamos de quebrar as barreiras. Nós precisamos de tirar os abismos das relações. Nós precisamos de aprender a amar a partir das nossas famílias. Nós precisamos fazer as pazes com os nossos pais. Nós precisamos fazer as pazes com os nossos irmãos. As pazes com as pessoas. Que o nosso olhar não seja um olhar depreciativo. Um olhar que afasta os outros. Nós precisamos ser como aquele pai daqueles dois filhos, né? Daqueles dois filhos difíceis. Um pai que acolhe todo mundo. Uma pessoa que acolhe. Uma pessoa que abraça. Queria muito ter falado com os irmãos sobre essa relação acolhedora da família. Uma família que precisa lidar com os seus dramas familiares. Eu ia dar um testemunho sobre um drama que eu e a minha família nós passamos. Como é que nós vencemos dramas. Porque existe um jeito essencial de ser família. Mas que eu estou no meu 3º casamento. Eu tenho filhos com outra pessoa que não é filho dessa minha atual esposa. Ela também tem filhos. Como é essa relação? Então tem tantas dramas familiares de mulheres que vêm para um casamento, o 2º casamento com outro filho. E esse outro com outro filho, eles se juntam. É uma família agora em Cristo. Como lidar com esses dramas? De pais que têm os seus filhos nas drogas. Como é lidar com esses dramas? De maridos obcecados pelo trabalho. De esposas obcecadas pelo seu próprio corpo. Então, tantos dramas familiares que nós precisamos nos render.
Mas a minha oração é que o Senhor ilumine o seu coração, te dê sabedoria. Sabe, que a mulher sábia possa edificar a sua casa. Que o homem de Deus seja, sabe, como diz a palavra de Deus, como é feliz o homem que teme ao Senhor. Que o Senhor nos ensine o caminho do temor. Que o Senhor nos ensine o caminho do amor, para que a gente possa lidar o ambiente familiar nessa disposição de eu vou construir a minha vida em Ti. Tu és o meu fundamento. Eu vou construir a minha vida em Ti. Tu és o fundamento. Para a glória de Deus. Vamos cantar essa canção. Vamos dar as nossas mãos e cantar juntos. Digno desta canção, só Tu és Senhor. Digno do meu louvor, só Tu és Senhor. Digno da minha vida, Tu és Senhor, oh, eu sou Teu. Nome que sobre todos é o Teu Jesus, fonte da salvação, só Tu és Jesus, oh, digno da minha vida, Tu és Jesus, oh, eu sou Teu, oh, eu sou Teu. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem Tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem Tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Eu vou construir minha vida em Ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em Ti. Não vou ser abalado. Eu vou construir minha vida Oh, aleluia, em Ti. Jesus. Tu és o nosso fundamento. meu Nos ensine a edificar a nossa casa no Senhor. Eu vou Nos ensine a viver para a Sua glória, Pai. confiar somente em Ti. Não vou ser abalado. Eu vou construir minha vida em Ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em Ti.
graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e o amor de Deus, consolação do Espírito Santo, seja com cada um dos irmãos e cada um de nós, de hoje, agora e para sempre. Amém. Deus abençoe.